Por quanto tempo você estaria disposto a perseverar por uma boa ideia? 10, 20, 30 ou até 36 anos? Foi esse o tempo necessário para transformar uma resposta espontânea a uma jornalista em um dos maiores legados urbanos da história recente de Belém, o Parque da Cidade. Uma jornada marcada por visão, fé e propósito, que fez da política uma ferramenta de mudança concreta. Hoje, o parque, considerado a maior transformação urbana da capital em 100 anos, se prepara para sediar a COP30, a maior conferência climática do planeta. E hoje nós vamos conversar com um homem que sonhou e lutou por esse espaço, Dr. Nelson Chaves. Ele é engenheiro, professor, ex-vereador, ex-deputado estadual e por 26 anos foi conselheiro do TCE Pará até 2021. Dr. Nelson. Seja bem-vindo à nossa coluna. Estou muito honrada de ter o senhor aqui e eu queria saber um pouquinho que pergunta foi essa que lhe fizeram e que lhe trouxe até esse grande legado do Parque da Cidade. E, na realidade, essa ideia surgiu espontaneamente. Eu, na época, era vereador em Belém, era presidente da Câmara e, num determinado instante, logo no início do nosso mandato, estou falando ano de 89, a eleição foi em 88, e assumi a vereança em 89 e meus companheiros naquela altura me levaram à presidência da casa. Já no mês de março, nós assumimos em janeiro, eles tiveram uma viagem a interesse do município, salvo engano, a Brasília. E eu, como presidente da Câmara, tinha a obrigação constitucional de responder pela prefeitura, e foi o que aconteceu. Eu fiquei respondendo durante uma semana pela prefeitura, e ao final desse período, foi praticamente uma semana, recebi a visita de uma equipe de reportagem. Eu sempre recordo isso, a entrevistadora, que foi ouvido prefeito interino, alguma coisa sobre a cidade, era jornalista, hoje professora também, Tânia Monteiro, nossa amiga, e que na ocasião cobria os trabalhos legislativos pela emissora que ela trabalhava. E ao cabo de várias perguntas que normalmente fazem a um executivo de uma cidade, a questão da rua, do tráfego, enfim, o que é normal. Na última pergunta, ela disse: e se você não estivesse respondendo uma interinidade na prefeitura, o que é que você, fosse um prefeito de mandato completo, iria fazer para a cidade? E ali foi uma coisa que me ocorreu de momento. Eu disse: olha, se eu tivesse tido essa oportunidade, certamente ia propor um parque urbano para Belém, onde está hoje o Aeroclube. E assim surgiu a ideia do Parque de Belém. Eu não fiz um projeto para a Câmara de Belém, eu lancei uma ideia, e essa ideia foi acolhida imediatamente pela sociedade ao longo de muito tempo, lembrando que havia aquela ideia de transformar o local do Aeroclube futuramente em um Parque Urbano de Belém. Isso aconteceu agora em 2025, veja o tempo, mas o que é importante se possa realçar é que foi uma ideia que a sociedade abraçou e a imprensa aqui ali veiculava, porque nesse período todo tem que ter a humildade de reconhecer que fosse a proposta só do Nelson Chaves, não ia ficar esse tempo todo. Essa ideia ficou porque a sociedade encampou, e aqui e ali se perguntava, e eu tentei, dentro das minhas limitações, falar com todos os prefeitos, com todos os governadores, com quem eu me dava pela atividade pública que eu exercia, sempre muito bem recebido. Porém, não havia, a partir daquele momento, 2016, 2017, reunir toda a notícia que havia saído ao longo desse tempo, mostrando que para Belém seria um grande ganho, né? Quero fazer um registro que em 2014, a gente sempre acompanhando as notícias, eu recorri à minha classe, os engenheiros, né? Que é um projeto urbano, uma área basicamente da engenharia, da arquitetura, e eu sentia que precisava, do ponto de vista técnico, fortalecer
aquela reivindicação que, para honra minha, se tornou uma reivindicação da sociedade. Então, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e todas as entidades ligadas à engenharia, né, o Sinduscom, o ADEME, enfim, todas as instituições que congregavam as atividades da engenharia, me deram documentos fortalecendo a ideia. Isso, na realidade, me deu uma energia maior para mostrar para a sociedade, a partir daquele instante, que a ideia era boa, era amparada amplamente pela classe técnica, e nós fomos, então, levados a esses contatos todos, depois que fiz a solicitação da Presidência da República, mas, por fim, como nada estava acontecendo, eu resolvi fazer até dar uma satisfação dessa proposta, que não fosse nada inexequível. Eu reuni uma parte da sociedade que tanto apoiou o projeto num encontro que fiz no Hotel Gran Mercury, né? Lá com o doutor Bulhosa, fiz a locação lá do espaço e reuni em torno de 150 pessoas da sociedade e da imprensa, dizendo que aquilo, porque você sabe que hoje o lazer está no capítulo dos direitos sociais, no artigo 6º da Constituição, o lazer tem que parar da educação, a saúde, né? A previdência, a segurança. Uma área dessa para a nossa população é uma válvula de escape para aqueles que não têm essa oportunidade. Nós não temos praia, embora sejamos uma cidade litorânea, de certo modo, pelos nossos rios. Então isso é uma coisa que contempla todas as idades, de 0 a 100 anos. Né? Houve uma coincidência em que o atual governador, o governador Helder Barbalho, era ministro. E naquela ocasião que eu fiz a reunião para dizer à sociedade da proposta, que não era nada inexequível, um amigo meu, que hoje é o presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Fernando Ribeiro, meu amigo e muito ligado à família do ministro, ao ministro naquela altura, foi meu convidado para ir lá também nesse acontecimento. Ele disse, olha, o ministro, o Helder era ministro nessa altura, o ministro não vem aqui porque está com compromissos em... E nesse momento eu disse, ao encerrar essa minha manifestação, tem uma proposta aqui do ministro Helder Barbalho, e aconteceu. Ele mandou um vídeo dizendo que não estava conosco naquela ocasião porque os compromissos dele o levariam a Brasília, mas que ele queria dar uma palavra, que enquanto ministro estava lá no Ministério da Presidência da República, e ele iria fazer tudo o que pudesse para destravar o projeto. Isso não aconteceu naquele instante, porque a situação, a dificuldade, mas logo depois houve eleição para governador. E quem era ministro, que era o governador Helder Barbalho, elegeu o governador, né? E me chamou depois, o governador teve a gentileza, me convidou para um almoço, e eu fui lá, honrado, fui lá almoçar com ele e conversar sobre o parque. Levei todo o dossiê, mostrei tudo aquilo que nós tínhamos, e de fato ele assumiu o projeto, né? E como governador ele lutou e conseguiu, junto ao governo federal, não conseguiu, foi transferido ao governo do estado. Uma área, como ganhou, de 60 hectares, uma área elevada, sem alagamento, sem encharcamento, no coração de Belém, e que estava, de um certo modo, inaproveitada pela sociedade, porque era restrita apenas à atividade importante do Aeroclube, mas que ao final de um ano de atividade, a gente conseguiu ver esse levantamento, atendia no máximo 10 mil pessoas. Né? Então, uma área enorme, nobre dentro da nossa cidade, que poderia ser utilizada por nossa população, e o Aeroclube, como eu disse, deslocado. E o entendimento foi muito tranquilo, não houve nenhuma dificuldade. Tivemos uma reunião da Comissão do Meio Ambiente da OAB, mostrando que era um projeto da sociedade de Belém, e assim foi. Utilizavam os serviços do Aeroclube. Na pré-inauguração que o governador fez, só no dia da pré-inauguração, que foi ali pelo mês de julho, por ali, junho para julho, compareceram naquele dia 16 mil pessoas naquela área. Então, o que a COP fez
beneficamente foi a disponibilidade de recursos para acelerar essa implantação. O parque, ela traz assim também um orgulho para a população, né, assim, de poder usufruir. E eu queria perguntar para o senhor, assim, além do legado urbano, né, a gente vê aí que o parque ele hoje é considerado uma das maiores criações urbanas da cidade de Belém nos últimos 50, 100 anos. Eu deixo te dizer, é porque o parque, de fato, e com todo o elogio que as obras que estão sendo feitas merecem, né? De fato, a COP teve a oportunidade de trazer para o Estado a alocação de recursos que, se não tivesse a COP, não viriam. Mas, de um certo modo, com toda a positividade que isso traz para a cidade, eu quero chamar a atenção para uma característica do parque. Esta é a área que não havia. Sim. Você está fazendo os parques lineares, está fazendo o revestimento dos canais e melhorando, logicamente, a locomoção e a condição de vida das pessoas por onde esses canais transitam, vamos dizer o seguinte. Mas, de um certo modo, já eram áreas em que nós estávamos convivendo. O uso da população. O parque não, o parque é diferente. Embora ele não tenha sido pensado para a COP, ele já estaria aí independente da COP, a COP acelerou essa condição de se poder utilizá-lo. Na minha visão, eu acho que esse, de fato, com todo o elogio aos outros investimentos, é o grande legado, porque a área que nós não tínhamos. Nós tínhamos a área e não podíamos usufruir dela, porque de qualquer maneira as outras a gente ia e vinha como a Constituição assegura. O parque não, ele estava lá servindo, obviamente, a comunidade mais restritamente. Mesmo de maneira recreativa, até não competitiva, mas a questão do lazer, que eu mencionei no início da nossa conversa aqui, a questão hoje, esse é nível mundial, que você vê as pessoas, às vezes, afetadas, só conferir as demandas dos postos de saúde, da ansiedade, né, da depressão, que muitas vezes acolhe por falta de espaço, ela passa a ser também uma arma da saúde pública. Sim, porque na hora que você dá condição de uma melhor condição de vida para a população, o espairecimento, chegar ali no fim da tarde, caminhar durante a manhã, aquela área ali não tinha essa alternativa. E é uma população significativa que está lá em volta e acho que vão lá, pela beleza do lugar, procurar esse tipo de atendimento. É o que você também dá a oportunidade da valorização da gastronomia, do artesanato, da cultura, da atividade esportiva, ou seja, foi um grande pulmão que Belém ganhou, né? E eu queria que o senhor deixasse assim uma mensagem para que a gente pudesse não só ter o desejo, né, de transformar a Amazônia, mas esse pé no chão também de compreender que esse futuro ele é construído, ele é por hora às vezes muito desafiador, mas assim a gente está vendo aí o grande resultado que aquela sua ideia de 1989 está trazendo agora. E as nossas futuras gerações vão usufruir por muito tempo, né? Eu lhe disse que eu passei muitos anos da minha vida com muito prazer dentro da sala de aula. Então eu sou um indivíduo absolutamente crente na potencialidade da juventude, a criatividade dos jovens, a inconformação dos jovens com as coisas que precisam ser mudadas. E de fato essa velocidade, ela é muito importante, ela está na sala de aula, está nos colégios, está na universidade. E a grande busca para a nossa região, ela vai passar exatamente nessa inconformação da juventude em ver tantas coisas que poderiam ser transformadas beneficamente em favor da sociedade, buscando um equilíbrio que é muito difícil. E que as nossas gerações, nós temos que arcar com esta condição de bater no peito. Nós não fomos capazes de fazer aquilo que nós tanto desejamos, que é você equilibrar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Nós falamos de um lado da riqueza da nossa região, especialmente estamos falando disso aqui,
E nós precisamos fazer com que essa riqueza seja utilizada em benefício da população. Mas eu não posso fazer essa utilização matando a possibilidade de um futuro melhor. Sim. Então, as novas gerações, com as novas armas tecnológicas que surgem a cada dia, a gente corre o risco de hoje estar falando de alguma coisa que amanhã já está obsoleto, pela velocidade do tempo e pela criatividade da juventude. E a grande busca para a Amazônia, para o Brasil, para o mundo, é nós encontrarmos essa estrada em que a sustentabilidade ela possa estar absolutamente vinculada ao desenvolvimento. É isso. Obrigada, doutor Nelson. Foi extremamente inspiradora essa conversa. Eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade maravilhosa, pelos nossos companheiros que nos gravam, que dão suporte a que essa entrevista possa ter acontecido, e dizer da minha alegria de ter tido essa generosa lembrança de poder aqui estar com prazer conversando com você e agradecendo novamente a empresa para que exatamente a gente possa ter contribuições de pessoas da nossa sociedade que visam uma condição de vida melhor para a nossa população. Muito obrigado. Obrigada.